Bom dia a todos. Gratidão a Deus por esse dia, por essa semana. Iniciamos aí o nosso mês de novembro, Novembro Azul. Ele é o mês de conscientização aos cuidados masculinos, né, o câncer de próstata. Então, viemos de azul e até o pessoal está de azul. Gostaria de agradecer a presença da Escola Eldorado, do primeiro ano B, que se faz aqui presente, para estar acompanhando os trabalhos de lei, né, um projeto, o verídico, um olhar sobre os poderes e a justiça. Obrigada aí pela presença. Passa a palavra ao vereador Toninho para que faça a leitura da Bíblia. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, companheiros vereadores, funcionários dessa casa, as pessoas presentes do Colégio Eldorado, juntamente aí com professores. Obrigado pela presença de vocês, o Tonho Pintor, que sempre está presente, a nossa vice-prefeita Simone, obrigado pela presença, e a esposa do vereador Polaco. A promessa de Emanuel. De novo falou o Senhor com Acás, dizendo: pede para ti, ó Senhor, teu Deus, um sinal. Pede-o embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, respondeu: não o pedirei, nem porei à prova o Senhor. Obrigada, vereador. Justificando a ausência da vereadora Mara, que ainda se encontra de atestado, com a presença de 8 vereadores, eu declaro aberta essa sessão. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário, o vereador Devanir, para que faça a leitura do expediente. Bom dia, senhora presidente, bom dia aos colegas vereadores, funcionários dessa casa, a nossa vice-prefeita que se encontra presente, obrigado pela sua participação com a gente, a esposa do vereador Polaco, aos funcionários que fazem essa transmissão, e a vocês aí, alunos da Escola Dourado, através dos professores da Rawane e do João. Não estou vendo mais alguém aí, mas David, né? Obrigado aí por trazer os alunos a participar com a gente, conhecer um pouquinho dos trabalhos do Legislativo. Projeto de Lei Legislativo 006/2025 institui no âmbito do município de Eldorado, Mato Grosso do Sul, a Semana Municipal de Combate à Violência contra a Mulher e dispõe sobre a inclusão de conteúdos relativos à prevenção da violência contra a mulher nos currículos de instituições de ensino da rede municipal. Devanir Aparecido Piton, vereador da Câmara Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário da Câmara Municipal aprovou e a prefeita sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Eldorado a Semana Municipal de Combate à Violência contra a Mulher, a ser realizada anualmente no mês de março, nas instituições de ensino da rede pública municipal. Artigo 2º. A Semana Municipal de Combate à Violência contra a Mulher tem por objetivos: 1. Contribuir para o conhecimento e divulgação das disposições da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. 2. Promover a reflexão crítica entre estudantes, profissionais da educação e comunidade escolar sobre a prevenção e combate à violência contra a mulher. 3. Integrar a comunidade escolar no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento das diversas formas de violência, notadamente contra a mulher. 4. Abordar os mecanismos de assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, seus instrumentos protetivos e os meios disponíveis para o registro de denúncias. 5. Capacitar educadores e conscientizar a comunidade sobre violência nas relações afetivas. 6. Promover a igualdade entre homens e mulheres, de modo a prevenir e coibir a violência contra a mulher. 7. Estimular a produção e a distribuição de materiais educativos relativos ao combate da violência contra a mulher nas instituições de ensino. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com os órgãos e entidades públicas e privadas, deverá organizar e coordenar as atividades da Semana Municipal de Combate à Violência contra a Mulher, podendo firmar convênios e parcerias com 1. Órgãos de segurança pública. 2. Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário. 3. Universidades, escolas técnicas e entidades da sociedade civil. 4. Conselhos municipais, especialmente o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, quando existente. Artigo 4º.
Os conteúdos relativos à prevenção de todas as formas de violência contra a mulher, bem como os direitos humanos, deverão ser incluídos como temas transversais nos currículos de educação básica municipal, observadas as diretrizes da legislação federal e estadual aplicável, em especial a Lei Federal 93, 94, 96, que é a LDB, e a Lei Federal número 1464, 2021. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará essa lei, no que couber no prazo de 90 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2025. Devanir Aparecido Piton, vereador primeiro secretário. Justificativa. O presente projeto de lei tem como finalidade adequar a legislação municipal à Lei Federal 1464, de 10 de junho de 2021, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei nº 93/94/96, para incluir conteúdos sobre prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica e institui em âmbito nacional a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. A iniciativa visa formar cidadãos conscientes e respeitosos, fortalecendo o papel da escola na promoção dos direitos humanos e da igualdade de gênero, contribuindo para a redução dos índices da violência doméstica e familiar. A proposta reforça o compromisso do município de Eldorado com a proteção de mulheres e a valorização da dignidade humana e o cumprimento do artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, que determina ao Estado a criação de mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares. Diante do exposto, solicita-se o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do projeto de lei que se alinha às políticas públicas nacionais de combate à violência contra a mulher e à promoção da cultura de paz nas escolas. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2025. Devanir Aparecido Piton, vereador primeiro secretário. Vamos estar encaminhando esse projeto de lei 006 de 2025 para as comissões. Depois de estudada e analisada, retornará ao plenário para a votação. Senhora presidente, era só o que tínhamos para o pequeno expediente. Obrigada, vereador. Passamos agora para o uso da tribuna. Por ordem de sorteio, o vereador Nene. O senhor tem até 10 minutos. Bom dia, presidente. Em seu nome, cumprimentar a todos os vereadores. Em nome da nossa querida vereadora Ângela, cumprimentar aqui todos os funcionários desta casa. E os professores que hoje encaminham, trouxe os alunos aqui da Escola Eldorado. Parabenizo pela atitude, né? Foi através de uma visita dessa que eu sonhei em ser vereador. Lembro muito bem, foi um dia em uma dessas janelas aqui, pro lado de fora, que estava lotada a Câmara. Eu não esqueço, a votação era para um financiamento, acho que no Banco Santos, ou era para a parte da vaca mecânica que tinha. Era um projeto bem polêmico, e a população compareceu em peso, e a escola também liberou os alunos. E foi numa janela dessa daqui, que eu vi um ex-vereador batendo nessa mesa e dando de dedo. Eu falei, um dia eu quero ser um vereador também. Aí Deus me deu a oportunidade, né, de já estar aqui pela segunda vez. Então, tenho certeza que um dia, né, de um de vocês também possa sair aqui um vereador, um prefeito, um vice-prefeito. Então, parabéns pela atitude, né, dos professores, né, que Deus abençoe aí o ano, esse finalzinho de ano letivo de vocês. Primeiramente, dar aqui a menção ao vereador Toninho pelo seu aniversário hoje. Que Deus abençoe a sua vida, dê muita saúde, prosperidade. Sempre uma satisfação estar aqui com o senhor pelo seu vasto conhecimento dentro desta casa. As nossas viagens a Campo Grande sempre é um aprendizado ao seu lado. Então, muito obrigado aí pela parceria de sempre. A gente está caminhando junto. Também quero fazer a menção aqui aos colegas vereadores
como está sendo prazeroso estar atuando ao lado dos senhores, que não só em momentos de alegrias, mas também em momentos de dificuldade se reunimos, né, enfrentamos, e ninguém correu, ninguém fugiu da raia, fomos lá debater, e foi muito satisfatório a gente conseguir, né, isso eu estou falando referente à Fundação de Saúde, a gente conseguir esse prazo de 10 dias para a gente estar buscando, né, uma solução. Tivemos uma reunião muito acalorada, mas o que eu vi no final, né, foram pessoas que estão, sim, dispostas a buscar melhorias, né, para a nossa saúde. Deixar aqui a menção ao presidente Gessé, que é um cara que é jovem, assim como eu, tem as suas dificuldades, mas está buscando o melhor ali em frente à saúde. É um cara que não tem, né, salários, deixa seus afazeres para estar lá, junto conosco, junto com a prefeitura, junto com a Fabiana, junto com a Simone, né, que se faz aqui presente, e junto com a secretária de saúde, buscando resolver os problemas ali da fundação. Eu tive uma conversa após aquele momento de discussão ali com a Bruna e pedi para ela: Bruna, a gente sabe que falta recurso, mas a gente precisa identificar onde está faltando os recursos, né? Não só falar de boca. Olha, eu estou precisando de recurso nessa área, nessa. Eu espero que a partir de hoje, eu não sei se já começou no sábado, vereador Polaco, o compromisso que a secretária de saúde fez em fazer os exames laboratoriais e também os exames de raio-x. Sim? Em relação a essa sua colocação, essa sua pergunta, também eu faria essa mesma pergunta, se já está liberado esses exames, a qual a secretária se comprometeu a estar atendendo a fundação, a gente também está respondendo a população que já nos começou a perguntar. Então, se a gente pudesse verificar essa situação, se os exames já estão liberados conforme foi compromissado lá naquele dia, na reunião. A parte, vereador? Sim. No que foi decidido lá na reunião, é que a partir daquele momento, os exames de raio-x e exame de sangue, né, do laboratório era para estar liberado, né, pelo laboratório do IASE, pelo raio-x do IASE, só que tive uma informação de que ontem teve que ser preciso pedir uma vaga para levar uma pessoa para fazer o exame em Naviraí, um exame sanguíneo. Então, assim, vamos ter que levantar essas informações, já ia pedir documento para a Bruna também, pedindo quantidade de atendimento que teve, né, no sábado e domingo, quais os pedidos dos exames, e vamos ter que estar indo atrás resolver. Mas o combinado era do IASE já liberar os exames. Obrigada, vereador. Parte também, vereador. Só complementando e assim reforçando, né, a fala da secretária, vereador Polaco, e aqui ela disse que, como a presidente falou, que a partir daquele momento estaria liberado. Então, assim, se a população que está sendo atendida lá não tiver acontecendo esse atendimento com os exames laboratoriais e de raio-x, porque a secretária se comprometeu, presidente, a pagar. Então, assim, se houver essa omissão do atendimento lá, que chegue até a gente ou que chegue até a secretária de saúde, porque foi compromissado. Tanto é que ela disse assim, já que havia uma pendência no laboratório do IAS, que ela colocaria o laboratório pactuado, né, que é o licitado, São Francisco, a fazer os atendimentos. Então, se há essa negligência, infelizmente, algum servidor vai acabar pagando por isso, porque o compromisso foi feito e não dá para a gente ficar fazendo joguinho político lá dentro e prejudicando a população. Obrigado, vereador. A parte, vereador. Pois não? Pedir ao líder da prefeita, vereador Devanir, que, se possível, até o final da sessão, entre em contato com a secretária Lidiane por WhatsApp, em razão do questionamento do senhor ser muito pontual. Muito obrigado. Obrigado aos vereadores aí pela contribuição. Bom, para que a gente tenha êxito, né, todos os lados têm que manter a palavra.
Então, eu espero que esteja, assim, sendo já cumprido de imediato, né, desde da sexta-feira, final da tarde, né, com esses exames. Também está aqui protocolado hoje, assinado pelo vereador Tenente, pelo vereador Polaco e por mim, uma comissão. Essa comissão nos dará poder para poder estar fazendo o levantamento das contas, da parte burocrática, de documentação de contratos, fiscalizar os contratos, fiscalizar as notas fiscais da Fundação de Saúde. Como eu disse no início da minha fala, a gente sabe que falta recurso, o recurso hoje de quase R$250 mil não está sendo suficiente, mas a gente precisa apontar em qual setor, né, que mais está faltando esse recurso. Então, eu conto com o apoio dos colegas na votação favorável deste projeto, para que a gente possa, né, nesse prazo de 10 dias, estar apresentando. E se realmente for apontado, olha, está tudo na legalidade, essa comissão não é para investigar ninguém, não é para acusar ninguém, mas sim para achar a dificuldade, onde está o problema, e podermos sentar com a prefeita Fabiana e falar, olha, realmente precisa de mais recurso, esses exames e esse raio-x que será pago através agora da secretaria, né, já vai cair um custo ali aproximadamente aí de 30 a 40 mil reais mensais, né, que é o que a gente tem visto nos relatórios. Então, será um custo aí que estará sendo custeado pela Secretaria de Saúde. Então, já vai ser um valor a menos, né, que vamos estar buscando aí para melhorar a nossa saúde. Então, conto, né, com o apoio dos colegas nesse projeto. E, mais uma vez, parabenizar os professores aí, deixar um abraço aí a todos os alunos da Escola Eldorado. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Tenente, o senhor tem até 10 minutos. População eldoradense, eu tenho 10 minutos para falar sobre Fundação de Saúde. Vamos conversar bem pontuado as coisas aqui. Às vezes se pegam lá nos grupos de WhatsApp pessoas que dizem que, inclusive, fazem calúnias, difamação, e outras pessoas, por não estarem preparadas, acabam fazendo manifestações que não é a realidade. Estamos passando por momentos difíceis aqui em nosso município. E a conversa toda aqui é Fundação Municipal de Saúde. A conta é bem fácil de fazer. Mas antes de falar sobre a conta, eu gostaria aqui de contar umas coisinhas que ocorreram. Vereador Polaco, quando eu comentava com o senhor e com o vereador Nene sobre planos B, C, D, E, acredito que não tinha nem o A. Se a fundação fecha às 0h do sábado, seria um Deus nos acuda. Vereador Nene e vereador Polaco, vocês que têm vontade de ser prefeitos, todas as vezes que um secretário chegar na sala de vocês e falar, nós temos que fazer isso, e não tiver mais opções, isso se chama imposição. Os secretários sempre têm que chegar e têm que ter 2 ou 3 ou 4 ideias para poder resolver um determinado assunto. Vamos abrir a porta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sempre dependendo da justiça, nem sempre esse é o caminho. Os números são bem claros. Agora aqui, vereador Nene, vereador Toninho e vereador Valdeir, uma conta bem simples. A folha de pagamento lá, R$110 mil. Plantões médicos, 60 mil. Advogado, 7 mil. Aluguel, 57 mil. FGTS, 11 mil. Só aqui,
já deu 245 mil. Já passou daqueles 238 que nós falamos todos os dias aqui. Só com isso aqui não toca a fundação, porque vai faltar oxigênio, vai faltar contabilidade, vai faltar comida, vai faltar exames, vai faltar medicamentos. Quando nós decidimos aqui protocolar um requerimento para formar a comissão especial de inquérito, agradeço aqui aos vereadores Nene Anderson e Creverson, o polaco, por assinarem comigo esse requerimento. É que muito se fala, mas aqui com esta comissão, se ela for aprovada, com certeza nós poderemos falar até dos centavos. E aqui muitas e muitas e muitas e muitas vezes, principalmente o vereador Devanir, tem falado que aquela fundação tem má gestão. Tem muito má gestão. E eu concordo plenamente com o vereador Devanir que a fundação, ela administrativamente, infelizmente, eu não posso falar aqui o palavrão que eu tenho vontade. Porque se perguntar lá para o corpo administrativo qual é o custo fixo, eles não sabem. Aí fica difícil. Aí eu vejo a secretária de saúde dizendo que a fundação entrou em contato às 18 horas de uma sexta-feira pedindo oxigênio porque o oxigênio acabou. E se precisar do oxigênio ali meia hora, 40 minutos depois? Na comissão, nós vamos poder apurar tudo isso. O mais importante, até agora, não chegou em nenhum momento, pelo menos para mim, vereador tenente, que está havendo desvios de recursos, mas que está havendo má administração, isso está. Queria dizer a vocês que a gente sabe como é que começa uma comissão especial de inquérito, mas a gente não sabe como é que isso termina. É importante dizer que hoje vai ser votado o requerimento. Fomos alertados pelo vereador Devanir que o projeto de resolução da presidente vai para uma próxima sessão. O vereador Nene já comentou sobre a questão da extraordinária. Nós precisamos, presidente, entrar dentro da fundação ontem. Nós precisamos entrar lá dentro ontem. Principalmente para a gente resolver as questões financeiras, o que é realmente o déficit da fundação, e em especial, lá ficou acordado que antes do dia 10, nós vamos ter inúmeras reuniões, inúmeras conversas, para ver se a gente resolve isso de uma vez por todas. A parte, vereador? Pois não, presidente. Nós estamos aqui olhando o regimento, né, sobre a convocação pré-extraordinária, e eu ia falar, né, no final que que a gente ia estar convocando, mas já adiantando o assunto, né, estão todos aí convocados para depois da sessão, 10 horas da manhã, a nossa sessão extraordinária, se o requerimento for passado, tá bom? Obrigado. Queria conversar com vocês agora. Eu tenho 2 minutos e 50. O vereador Nene um dia esteve aqui e, nesse dia, ele decidiu, um dia eu vou ser vereador. Eu queria dizer a vocês, para que vocês sejam empreendedores. Vendam, certo? Lá, na minha infância, eu vendi picolé, e era legal. De cada tipo R$1, eu tinha 40 centavos. Então, se chegasse lá, era geralmente eu e aquele Paulão que trabalha lá no Banco Bradesco de Vigia. Chegava no final da tarde, a gente
tinha um dinheirinho, mas um dinheirinho legal. Vocês já são de tempos modernos. Usem o celular, usem as inteligências artificiais para ganhar dinheiro. Eu não trouxe aqui. Mas quando vocês olharem para uma nota de R$100, saiba que aquela nota pode valer R$100 ou não. Depende como você vai administrar aquela nota. Se você pegar R$100 e for no mercado e pedir desconto, aquela sua nota pode valer 105. Se você pegar aquela nota e fazer uma pesquisa nos mercados, de repente, aquilo que poderia custar R$100, vocês vão comprar com 80. Então, assim, eu me lembro quando eu era professor lá na escola Sebastião de Paula, e um dia eu cheguei com um golzinho Special Zero, e... Um minuto, vereador. Ok. E eu me lembro que os meus alunos falaram, professor, tá rico. Aí eu disse a eles, olha, hoje eu estou de Gol. Um dia, vocês vão andar de avião e de helicóptero. E hoje, andar de avião já não é tão difícil, né, professor? Igual era antes. Que Deus abençoe vocês. E, assim, de repente, um dia nós trombamos aí pelos aeroportos, eu como usuário e vocês como proprietário da empresa de aviação. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Sem mais inscrito para o uso da tribuna, passamos agora à ordem do dia. Só explicando assim principalmente aos alunos, né, e quem nos acompanha, que a sessão é dividida em duas etapas, né, o expediente e a ordem do dia. O expediente, elas são feita a leitura dos documentos que vão ser encaminhados para as comissões ou respostas de ofícios que vêm pela prefeitura. A ordem do dia são documentos que vão ser votados, né, nós separamos um pouquinho aqui para vocês, alunos, especialmente para vocês acompanhar como é que são as votações aqui no plenário. São projetos que já foi encaminhado para as comissões, igual foi lido um projeto, encaminhei para as comissões, e cada comissão tem uns prazos de dias, né, para ser analisado e votado, e depois ele volta para a sessão. E esses daqui, nós temos indicações de vereadores e requerimento. Então, assim, preparamos uma sessão especial, especialmente para vocês, alunos, para estar acompanhando aí os nossos trabalhos aqui no Legislativo. Então, eu passo a palavra ao primeiro secretário, o vereador Devanir, para que faça a leitura da ordem do dia. Indicação 036/2025. Autor, vereador segundo secretário, Cleverson Freitas da Silva e vereadores. O vereador Cleverson Freitas da Silva e os vereadores abaixo assinados, porque essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indicam a excelentíssima senhora Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal, que seja estudada junto ao governo do estado de Mato Grosso do Sul a viabilidade de implantação de um parque industrial municipal destinado à instalação de empresas e empreendimentos no território do município de Eldorado. Justificativa. A presente indicação tem por finalidade propor ao Poder Executivo Municipal a adoção de medidas concretas para a implantação de um parque industrial em parceria com o governo de estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação ou outros órgãos competentes. A criação de um espaço estruturado e planejado para receber empresas e indústrias é uma medida de grande relevância social e econômica, capaz de promover o desenvolvimento sustentável, a geração de empregos diretos e indiretos, o aumento de renda local e a ampliação da base tributária municipal. Eldorado possui potencial estratégico de localização, com fácil acesso às rodovias estaduais e proximidade com centros logísticos importantes do estado e da fronteira com o Paraguai, o que favorece o escoamento da produção e o intercâmbio comercial. Tais características tornam o município um ponto atrativo para a instalação de pequenas e médias indústrias, especialmente dos setores de agroindústria, confecção, reciclagem, móveis e construção civil. A parceria entre o município e o estado pode envolver a cessão de área pública devidamente regularizada, implantação de infraestrutura básica, como energia, água, pavimentação e acesso viário,
e a concessão de benefícios fiscais e administrativos, conforme previsto na legislação pertinente, de modo a tornar o projeto viável e atrativo aos investidores. Com a implantação do Parque Industrial, Eldorado dará um salto de qualidade em seu desenvolvimento socioeconômico, reduzindo a dependência ao setor público, fortalecendo o comércio e prestadores de serviços locais e ampliando as oportunidades para os jovens e trabalhadores do município. Dessa forma, a presente indicação busca sensibilizar o Poder Executivo Municipal para que promova as tratativas necessárias junto ao governo estadual, objetivando a estruturação do projeto e posterior execução, que certamente trará benefícios permanentes à população e ao futuro do município. Justifica-se assim a presente indicação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2025. Cleverson Freitas da Silva, segundo secretário, Daiane Gomes Lacerda, segunda vereadora-presidente, Devaneira Aparecido Piton, vereador primeiro secretário, Adenir Emílio Pedro, vereador, Anderson Freitas da Silva, vereador, Antônio Jorge dos Santos, vereador, Maria Ângela Dias, vereadora, Valdeir de Souza Lopes, vereador. Coloco em discussão a indicação 036 de 2025. Só explicando aqui também para os alunos, essa indicação ela é de autoria do vereador Cleverson. Ele colocou, né, o nome de todos os vereadores. Então, assim, para que fique claro, quando algum vereador faz alguma indicação, um projeto, requerimento, solicitação, o primeiro nome que vai no documento é o nome do vereador que está pedindo. Né? Depois a sequência é presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e os demais vereadores, e o nome, né, dos demais vereadores por ordem alfabética. Colocado em discussão, ninguém em discussão, coloco em votação. A discussão? Perdão, vereador Polaco. Presidente, eu só gostaria de fazer aqui um breve comentário a respeito desse projeto, do que eu estou propondo ou estou sugerindo. É que não que seja construído em si a zona industrial, mas que nós demos o primeiro passo em relação à criação de um projeto. Já que nós visamos a necessidade e a importância de termos empresas no nosso município, para que ele cresça, se desenvolva, nós precisamos dar o primeiro passo em ter esse projeto. Porque se nós não temos a iniciativa, um projeto, uma intenção de termos, como iremos buscar, como iremos correr atrás? Então, essa é a ideia. Que tenhamos, estou sugerindo que crie-se um projeto para que se dê início, agora ou futuramente, para a zona industrial em Eldorado. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Toninho. Obrigado, vereador Polaco, por estar colocando o nome da gente aí no seu projeto, né? Eu, várias vezes, aí já de vários mandatos para trás, eu andei cobrando da administração municipal do primeiro passo, que seria a compra de um terreno para que a gente possa fazer esse projeto. O vereador Polaco está de parabéns, mas a gente tem que apertar, né, o poder municipal para que compre o terreno, para a gente poder que esse projeto seja ampliado melhor ainda, né, vereador Polaco? Mas está de parabéns. O início de uma cobrança, e vamos estar juntos, correndo atrás, né, juntamente com o governo estadual, como o senhor disse aí, porque sem a ajuda do governo estadual, fica até difícil para a gente comprar o próprio terreno, né, vereador Polaco? Então, a gente precisa mesmo. Já cobrei várias vezes, vem de vários mandatos para trás, mas está de parabéns. Estamos juntos aí. Vereador Devanir. Parabéns, vereador Polaco. Né, é um sonho nosso, né? E junto com isso daí, eu acho que o município ele tem que organizar um plano diretor, porque, né, ele tendo um plano diretor, ele sabe definir uma área específica para a construção desse parque, onde que os projetos habitacionais vão acontecer, e de uma forma organizada a cidade acontece, né? Mas é muito importante a gente se organizar com isso daí. O primeiro passo, com certeza, é um terreno, os incentivos, o município pode ajudar, a gente também pode buscar apoio do governo do estado, como o senhor citou, e nós faremos isso, mas que o município dê o primeiro passo, que é a aquisição da área e a destinação. Parabéns, então, mais uma vez, e assim apenas... Presidente, me permita acrescentar as tuas falas. Isso daqui é uma indicação, né, a princípio do vereador, como autor, e a gente coautores. Aos alunos aqui, essas indicações, elas são ideias, vamos dizer assim, para o prefeito, né? Porque chega lá o prefeito acata a ideia e na organização deles,
ela vai executar ou não dentro da possibilidade. Diferente de um projeto de lei, quando a gente aprova um projeto de lei, né, e ainda a prefeita sanciona ou não sanciona a lei, e a partir da lei sancionada, ela tem que ser efetivada. Então, são ideias, porque às vezes a gente coloca muitas coisas aqui, né, e as pessoas falam, mas vocês falaram lá e o prefeito não fez. Infelizmente, talvez eles não acatam as nossas ideias, né, fica meio para trás, mas a força de uma indicação seria assim, uma ideia que a gente está encaminhando para o executivo, espero que atenda essa ideia, porque é a necessidade local aqui. Obrigado. Mais alguém em discussão? Coloque em votação a indicação 036 de 2025. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado a indicação 036 de 2025. Indicação 037 de 2025. Autor, vereador primeiro secretário, Devanir Aparecido Piton. O vereador Devanir Aparecido Piton, que a essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indica ao ilustríssimo senhor Oséias de Souza, secretário municipal de Educação, que seja implantado na grade curricular da REME, da Rede Municipal de Ensino, a disciplina de Libras, Língua Brasileira de Sinais. Justificativa. Senhor secretário, a inclusão de línguas brasileiras de sinais, Libras, nas escolas municipais é mais do que uma necessidade pedagógica, é um ato de cidadania e de respeito à diversidade. A linguagem é a ponte que conecta pessoas e a Libras representa a ponte que garante que nossos estudantes surdos possam se comunicar, interagir e participar plenamente da vida escolar e social. Vivemos em uma sociedade que clama por inclusão real e efetiva. Garantir que nossos alunos aprendam Libras significa promover empatia, respeito e autonomia, não apenas para os estudantes surdos, mas para toda a comunidade escolar. Quando ouvintes e surdos compartilham o mesmo espaço de aprendizado linguístico, construímos um ambiente de integração, valorização da diversidade e consciência social. Além disso, o ensino de Libras nas escolas proporciona que os surdos ganhem autonomia para se comunicar sem a necessidade constante de intérprete, enquanto ouvintes aprendem a comunicar-se de forma acessível, fortalecendo vínculos e construindo uma sociedade mais justa e inclusiva. Diante disso, encaminho também minuta do projeto de lei para análise de Vossa Senhoria, a fim de que o Poder Executivo possa futuramente submetê-lo à apreciação dessa Casa Legislativa, transformando em proposta em uma política pública e efetiva de inclusão. A educação inclusiva é direito, dever e oportunidade de transformar vidas. Que possamos juntos dar esse passo decisivo em direção a uma cidade mais igualitária e humana. Justifica-se assim a presente indicação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2025. Devanir Aparecido Piton, vereador primeiro secretário. Coloco em discussão a indicação 037 de 2025. Vereador Devanir. Senhora presidente, aos colegas aqui, como eu disse a vocês, alunos, anteriormente, são indicações, são ideias, né? E essa ideia eu venho batendo nessa tecla aqui. Quem estava comigo acompanhando, o vereador Toninho, vereador Ângela, próprio vereador Nene no outro mandato, sabe que eu venho tentando falar com o executivo para implantar isso daqui. Até então a gente não foi ouvido. E eu espero que a prefeita, com a sensibilidade, vice-prefeita, você também, sabendo da inclusão, a necessidade, ela sendo professora, já foi professora de Libras, e sabe o quanto é importante. Então, qual que é a ideia aqui? É que dentro da rede municipal seja criada uma disciplina de Libras, assim como os alunos têm lá uma aulinha de inglês, que é para conhecimento básico. O direito do aluno a ter um intérprete é garantido por lei. Então, se nós temos um aluno surdo dentro da sala, ele precisa de um professor intérprete para auxiliá-lo no aprendizado. Mas nós queremos mais, nós queremos que todos vocês, alunos, tenham acesso à disciplina e conhecimentos básicos, como cumprimentos, enfim, para que tenha essa comunicação de uma forma básica, mas que faça interação com os colegas surdos. Então, a ideia aqui é que o secretário implante dentro da grade curricular pelo menos uma aulinha, que seja da educação infantil. Imagina os pequenininhos lá, aprendendo a falar um oi, um bom dia, um boa tarde, a satisfação. Eu convivo um pouco dentro dessa comunidade, minha esposa trabalha com a pastoral dos surdos, né, vereadora Ângela, e eu convivo um pouquinho lá com eles, e eu vejo o quanto eles se sentem valorizados do mínimo que a gente sabe se comunicar com eles. Hoje aqui nós temos aqui a nossa intérprete, que leva até eles também o acesso, né, a saber o que está sendo trabalhado dentro do legislativo. Assim como vocês têm esse acesso, eles também têm isso daí. Então, espero que o executivo tenha essa sensibilidade, o vice-prefeita. Ajuda a gente lá, vamos conversar com o secretário. Eu tenho um projeto formatado
de como poderia ser trabalhado isso daí. Porém, como eu disse, a gente é limitado, presidente, né, a apontar o projeto, porque envolve, às vezes, recurso, e quando chega lá, o projeto ele é vetado. Então, assim, eu quero fazer a indicação, mandar o projeto em anexo, espero que o Executivo possa acatar a ideia, junto com o secretário de Educação. Mais alguém em discussão? Colocou em votação a indicação 037 de 2025. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado a indicação 037 de 2025. Indicação 039/2025, autor, vereador Valdeir de Souza Lopes. O vereador Valdeir de Souza Lopes, que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indica a excelentíssima senhora Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal, que seja feito o cascalhamento ou aplicação de fresa de asfalto nas estradas vicinais do município após a conclusão do serviço de patrulhamento e levantamento. Justificativa. Senhora prefeita, a presente indicação tem por finalidade atender a uma solicitação recorrente dos proprietários rurais e produtores do município que enfrentam dificuldades no deslocamento de pessoas, transporte de insumos e escoamento de produção, especialmente durante o período chuvoso. As más condições das estradas vicinais comprometem a trafegabilidade, aumentando os custos de transporte e prejudicam diretamente o desenvolvimento econômico local. Após o serviço de patrulhamento e levantamento, o cascalhamento ou aplicação de fresa de asfalto é essencial para garantir a durabilidade das vias e proporciona melhores condições de tráfego durante todo o ano, reduzindo significativamente a formação de buracos e atoleiros. No caso específico da fresa de asfalto, sugere-se que o município busque firmar convênio, parceria ou doação junto à empresa Motiva Pantanal, com o objetivo de aproveitar material resultante das obras de pavimentação executadas pela empresa. Essa alternativa não geraria custos excessivos para a aquisição de material, ficando as despesas restritas ao transporte, maquinário e mão de obra, o que torna a medida economicamente viável e ambientalmente sustentável. Além do ganho econômico, o uso da fresa de asfalto contribui para a preservação ambiental por meio de reaproveitamento de resíduos de pavimentação e fortalece o compromisso do poder público com práticas sustentáveis. Dessa forma, a presente proposição atende a uma demanda legítima da população rural, oferecendo uma solução prática de baixo custo e garante impacto social e econômico para o município e garante baixo impacto social e econômico para o município de Eldorado. Justifique-se assim a presente indicação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2025. Valdeir de Souza Lopes, vereador. Coloco em discussão a indicação 039 de 2025, vereador Valdeir. Dizendo sobre esse projeto, o que acontece? O trabalho que está fazendo nas estradas rurais está ficando muito bom, né? Até dar os parabéns para os pessoal envolvidos que estão fazendo esse trabalho, né? A prefeita, né, que está fazendo um ótimo trabalho nessas estradas. Só que está tendo muita reclamação de acidente de carro que desliza, vai para a beira do barranco, né? Então, muitas pessoas me procurou, o pessoal de fazenda. Inclusive, nós temos um ônibus, né, escolar que busca criança nessas estradas. E a gente sabe o risco, né? Com um ônibus desse, pegar uma estrada lisa, que esse chuvarada que está tendo, uma hora pode tombar um ônibus desse e vai ser grave o acidente com as criançadas, né? Tanto as crianças, tanto o pessoal que traveja aí, né, nessas estradas. Ali naquela estrada floresta, né? Devido que foi feito levantamento, teve vários carros que encapotou, se não me engano, tem até um acidente fatal de moto lá, parece, devido a essas estradas que fica muito lisa, né? Depois que ela é embaunada. Então, esse projeto que eu fiz, acho que na medida possível, se a gente conseguisse terminar, fazer esse acabamento desse trabalho, ia ficar um excelente trabalho e menos risco para o pessoal que está passando essas estradas. Muito obrigado. Vereador Toninho. Parabéns aí, vereador Valdeir. A gente estava conversando, a gente participa da agricultura também, a gente anda muito na estrada rural, e a gente veja aí que o serviço está sendo bem feito, as estradas, sempre quando vem essa chuvada, né, o pessoal da prefeitura faz os reparos, arruma, mas aí está chovendo bastante, que o vereador Valdeir citou, e daí a estrada fica muito lisa, muito buracos, enche muito essas caixas na beira da estrada,
aí fica meio complicado. Eu mesmo, esses dias, falei para o vereador Valdeir, eu quase caí. Eu fui na lavoura dar uma olhada e fui de bis. E quando eu voltei lá para cá, eu esqueci que tinha aquela poça e o lombo estava assim, cobrindo aquela poça. Eu quase empacotei. Então, assim, a gente pede aí que o pessoal da administração, o vereador Valdeir, que eles façam aí um trabalho, né, de pesquisar onde consegue esse cascalho para arrumar essas estradas. A gente pede a atenção da administração. Eu tenho certeza, vereador Valdeir, que ela também vai trabalhar em cima disso para que as pessoas da agricultura sejam beneficiadas sobre isso. Vereador Tenente? Um dos primeiros projetos que veio aqui para a Câmara, lá do município, nós fizemos uma emenda conjunta aqui sobre a questão de tecnologia, vereador Valdeir. E hoje o Brasil inteiro vai para uma cidade chamada Castro. Lá em Castro eles fizeram uma máquina, e essa máquina faz o trabalho nas estradas vicinais, nas estradas rurais, e com o trabalho feito por esta máquina há uma garantia de 10 anos. Então, assim, é muito louvável o seu projeto aí, certo? Várias vezes já chamei o secretário de obras, o Pezão, para já ver tecnologias, coisas diferentes aqui no noroeste do Paraná, mais especificamente nas cidades de Guaíra, Mercedes e Terra Roxa, mas ainda hoje a melhor tecnologia nessa área está na cidade de Castro. Muito obrigado e parabéns pela indicação. Mais alguém em discussão? Coloco em votação a indicação 039 de 2025. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a indicação 039 de 2025. Excelentíssima senhora Fabiana Maria Lourenço, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul. Requerimento número 003/2025. Requer a revisão imediata do pagamento de adicional de insalubridade de 20% para 40% aos servidores e servidoras da limpeza das escolas, com base na jurisprudência consolidada pelo TST, que classifica a higienização de ambientes de grande circulação, como as unidades escolares, como insalubre em grau máximo. O vereador Devanir Aparecido Piton, em conformidade com o regimento interno dessa Casa Legislativa, apresenta o presente requerimento ao Poder Executivo Municipal, solicitando a revisão de grau de insalubridade paga aos servidores e servidoras que trabalham na limpeza das escolas municipais e a consequente implementação do adicional de insalubridade em grau máximo de 40%. Considerando que a remuneração do adicional de insalubridade é calculada sobre o salário mínimo em 3 níveis, grau mínimo de 10%, grau médio 20% e grau máximo 40%. 2. Atualmente os servidores e servidoras da limpeza das escolas, os zeladores ou zeladoras do município estão recebendo um adicional de insalubridade em grau médio, 20%. Considerando o fundamento legal para o grau máximo em escolas. 3. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, estabelece por meio da súmula 448, item 2, que a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. 4. Essa classificação em grau máximo se deve ao fato de que a limpeza em ambientes de grande circulação, como escolas, shoppings ou hospitais, não se equipara à limpeza em residências e escritórios e, portanto, incide o disposto no anexo 14 da NR 15. 5. O anexo número 14 da NR 15 classifica como insalubridade de grau máximo o trabalho em contato permanente com lixo urbano, coleta e industrialização e esgotos. A limpeza de banheiros de grande fluxo, característica das escolas, é equiparada ao manuseio de lixo urbano. 6. O TST já concedeu o adicional em grau máximo de 40% a trabalhadores que realizavam a limpeza e coleta de lixo em banheiros utilizados por um elevado número de pessoas, como no caso de uma faxineira que limpava sanitários de residências provisórias usadas por cerca de 50 empregados. 7. De igual modo, a primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região do TRT Paraná condenou o Estado do Paraná a uma empresa ao pagamento de adicional em grau máximo de 40% e uma servente que limpava uma delegacia de furtos e roubos, o que incluía a higienização de celas e banheiros de uso público.
8. Em um caso de licitação, a própria prefeita de Belo Horizonte afirmou que as atividades de limpeza de banheiros e sanitários se enquadram na súmula 448 do TST, devendo-se pagar adicional de insalubridade em grau máximo 40% àqueles que prestam higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo. 9. A jurisprudência, no entanto, alerta que o direito ao grau máximo não se aplica se o fluxo de pessoas for baixo, por exemplo, abaixo de 30 pessoas, conforme decisões recentes. Requerimento. Diante do exposto e considerando que as escolas municipais possuem notório grande fluxo de pessoas, alunos, professores, servidores e visitantes, e que a súmula 448 do TST exige o grau máximo para essa condição, requer-se a excelentíssima senhora Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal, que 1. Determine a imediata revisão do grau de insalubridade concedido aos servidores e servidoras que exercem a função de limpeza, zeladores e auxiliares de serviços gerais nas escolas do município. 2. Caso não haja um laudo pericial recente que ateste o grau máximo de 40%, solicita-se a urgência na contratação da perícia técnica ou laudo pericial para verificar as condições de trabalho nas unidades escolares. 3. Após a comprovação formal, que se presume alta em virtude da natureza de uso coletivo e grande circulação de pessoas, seja implementado o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo de 40% a todos os servidores e servidoras de limpeza que atuam nessas condições, retroagindo, se for o caso, a diferença devida. 4. Que seja igualmente considerado o mesmo enquadramento para os servidores e servidoras que desempenham atividades de limpeza e higienização em outros setores de repartições públicas municipais, que apresentem condições semelhantes de grande circulação de pessoas, comunidades de saúde, repartições administrativas e demais prédios públicos, a fim de garantir tratamento isonômico e justo a todos os trabalhadores que laboram sob as mesmas condições insalubres, termos em que pede diferimento. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2025. Devaneiro Aparecido Piton, vereador primeiro secretário. Coloco em discussão o requerimento 03 de 2025. Vereador Devanir. Senhora presidente, na sessão passada eu havia usado a tribuna para comentar um pouquinho dessa questão, né? Disse que estaria trazendo um requerimento formalizado para que a gente possa votar e peço já o apoio dos senhores. Espero também que o Executivo tenha essa sensibilidade bem entendida aqui de jurisprudências já e posicionamento do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, em dar causa favorável a essas pessoas que usam, que trabalham, né, que prestam esse serviço dessa forma com um grande número de pessoas que circulam, né, que então elas limpam banheiros onde há um grande fluxo. Eu citei aqui, em especial, uma escola Sebastião de Paula, mas assim apliquei no meu requerimento que todos os espaços que houverem isso, inclusive nos postos de saúde, então assim, que seja feita essa reavaliação e aplicado o que é devido a eles, né, porque nós sabemos o serviço que é prestado por essas servidoras e a lei garante isso a elas. Hoje elas recebem o grau de 20%, né, e aqui nós estou requerendo junto com vocês que aprovarem, que esteja aplicado o grau de 40%, que é devido a ela, de acordo com decisões aqui já consolidadas aqui pelo tribunal e por outras jurisprudências, tá? E aqui só dizendo aos alunos também, né, diante das explicações, presidente, que às vezes são indicações, esse é um requerimento, é uma forma mais impositiva ao executivo para fazer, porque a lei é clara e sempre a gente faz com argumentação em cima de leis, da Constituição, então assim, a gente não vagamente apresenta uma implantação de alguma coisa sem ter a fundamentação. Obrigado. Mais alguém em discussão? É isso que eu ia estar comentando aqui, a diferença entre indicação, né, que foi aprovado, 2 ou 3, não lembro agora, 3 indicações que foram aprovadas aqui. Indicações, como o vereador Devanir tinha explicado, que são ideias, né, que nós temos para o executivo estar colocando em prática. Requerimento é um documento que vale mais, né, tem mais força com o executivo para estar pedindo essas informações, né, que foi lida no texto aqui, sempre bem argumentado, né, todos os requerimentos, quem fazem são os nossos servidores, que são muito bem capacitados, então argumentam, procuram, né, todas as notícias, aí o que já foi aprovado em outras cidades,
né? Então, é isso. Mais alguém em discussão? Vereador Devanir? Só complementando, presidente, me lembrei agora que quando eu havia feito a fala na tribuna semana passada, alguém me questionou no Instagram, e aqui esclarecendo para todos, né? É um requerimento, esse poder nós temos sobre o órgão municipal, no caso o município, né, os órgãos públicos, mas a lei da insalubridade, ela vale para qualquer empresa privada também. Então, se há servidores que se enquadram nessa situação, que trabalham em grau de insalubridade, com esse número excessivo de usuários, né, o servidor também pode procurar o seu sindicato e requerer o direito. Então, o direito ele não é válido apenas para os usuários, os funcionários públicos, ele também é das empresas privadas. Mais alguém em discussão? Coloque em votação o requerimento 03 de 2025. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 03 de 2025. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul. Requerimento número 006/2025. Os vereadores abaixo assinados no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 65, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa de Leis, requerem à mesa diretora a constituição de uma comissão especial de inquérito, CI, com a finalidade de averiguar as contas e eventuais dívidas relacionadas à Fundação Hospitalar de Eldorado. Dessa forma, a criação da CI representa uma medida de responsabilidade e compromisso dessa Casa de Leis com a fiscalização e o interesse público, garantindo que a Fundação Hospitalar atue de forma transparente, eficiente, em conformidade com os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, termos em que pede deferimento. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 31 dias do mês de outubro de 2025. Adenir Emílio Pedro, vereador. Cleverson Freitas da Silva, vereador. Anderson Freitas da Silva, vereador. Coloco em discussão o requerimento 006 de 2025. Vereador Tenente. Presidente, esse requerimento ele se baseia em vários momentos. Um dos momentos que esse requerimento se baseia, eu vou falar da minha parte, depois do vereador Nene, depois do vereador Polaco, fiquem à vontade, tá bem? O GSEC que está aqui conosco, ele é presidente do Conselho Curador. E várias foram as vezes em que o GSE tentou ajudar, e muitas foram as vezes que nós perguntamos para o GSE como é que estava a saúde financeira da fundação. Mas, em razão da má gestão administrativa lá dentro, o GSE não podia ter acesso aos números, não lhes foi passado os números. Os números só foram passados depois dos momentos em que a população começou a discutir, que a população começou a fazer parte. E, assim, é vergonhoso, presidente, eu saber que o presidente do Conselho Curador, ele tem dificuldades de atuar dentro da fundação, sendo que ele é o responsável maior pela fundação, porque não lhes é deixado trabalhar, não lhes é deixado atuar. Queria aqui parabenizar também você, Gessé, pela sua postura e, em especial, no momento de enfrentamento, tanto aqui na Câmara, quanto lá dentro, na hora da reunião, em que estava muito acalorado, em nenhum momento o senhor baixou o nível, em nenhum momento o senhor deixou de discutir, e aquilo pelo qual o senhor tinha de ideia desde o começo, o senhor defendeu lá dentro da reunião. Queria dizer também, presidente, que no sábado, o meu neto, ele foi atendido lá na fundação, e diga-se de passagem, muito bem atendido. E, desculpa a palavra e o palavrão, um idiota falou que, quando ele ficou sabendo que meu neto foi atendido, que eu estava legislando em causa própria. Talvez ele não saiba, mas a doença não marca a hora para vir. Queria dizer também que ontem, às 10 horas da noite, faleceu o João Luiz de Souza. O João Luiz de Souza, talvez ele não seja vítima desse processo,
Mas quando João Luiz de Souza estava internado lá na fundação, em que o vereador tenente e a colega vereadora Ângela Dias tentava auxiliar, o João só teve direito ao raio-x, né, vereadora Ângela? Depois que ele pagasse. Primeiro você paga, depois você tem. Eu não posso dizer, não sou médico, sou contador, sou especialista em governo, mas será que se tivesse feito automaticamente e não esperado o pagamento do raio-x do João, será que não teria sido detectado antes e não teria sido pedido vaga zero para o João Luiz de Souza meia hora antes, uma hora antes? São perguntas que a gente nunca vai ter resposta. E assim como nós não vamos ter resposta da pergunta do João Luiz de Souza, eu também hoje não tenho resposta para as pessoas que me perguntaram, vereador Toninho, aquelas pessoas que pagaram por exames e por raio-x lá na fundação, quem vai indenizar elas? Lá é uma área do SUS. Lá é uma área do SUS. Para chegar até esse requerimento de uma comissão especial de inquérito, nós tivemos reuniões, ligação para o doutor Edson, vereadores estavam presentes, nós tivemos conversa com o Conselho Curador, o Gessé estava presente, nós tivemos conversa com a secretária de Saúde e com o assessor da secretaria, vereadores estavam presentes. Foi marcado pelo presidente do Conselho Curador uma reunião com os funcionários lá da Fundação às 16h30 da sexta-feira, e nós, vereadores, estávamos presentes. Mas esse requerimento aqui ele foi protocolado na sexta-feira aqui na Câmara por volta de meio-dia e 40, mais ou menos. Porque a gente precisa dar uma resposta para a população. A gente precisa responder perguntas que são feitas a nós e que nem sempre nós podemos responder. Quanto custa a fundação hoje? Quanto custa? Qual é o preço hoje para ter a fundação? Tal coisa não precisa. Tal coisa está mais, tal coisa está menos. Isso nós vamos saber na CPI. Perdão, na Comissão Especial de Inquérito, na CI. Presidente, a pressa, ela é principalmente que hoje é dia 3, né, vereador Nene? 7 dias para a gente poder correr atrás de tudo isso. É lógico que a CI não é 7 dias, mas acredito, vereador Valdeir, que no mais tardar aí, essa semana, a gente já deve entrar lá dentro, né, vereador? E a gente chegar e poder fazer uma transmissão para a população explicando, olha, é isso, é aquilo, quanto que custou mês a mês a fundação, quanto que era a dívida da fundação em 31/12/2024 e por que chegou a isso. Eu, ao longo do processo também, eu ouvi aqui nessa Casa de Leis que a vereadora Ângela, mais outros vereadores, se eu estiver errado, a senhora pode depois me corrigir, vereadora Ângela, que vocês destinaram uma emenda impositiva para a fundação e ainda há dúvida se essa emenda, né, vereador Lene, se foi transferida ou não, certo? Seria isso da minha parte, senhora presidente, para justificar a minha assinatura nesse requerimento da Comissão Especial de Inquérito. Vereador Polaco. Ainda continuando nesse assunto, veja bem, senhores, a importância dessa comissão. Não é só levantamento de informações, mas é trazer resposta para a população. Porque, como o vereador tenente disse, muitas vezes nós somos questionados e nós não temos respostas.
E é o nosso trabalho que está sendo questionado. Que, como já foi dito aqui, muitas vezes é feito comentários, tanto no Instagram como no grupo de WhatsApp, como eu passo a citar aqui, entre aspas, quero ver se esses vereadores vão atrás de algo. Nós não só iremos atrás de algo, como tomaremos providência. Porque nesta casa existe um grupo de vereadores com capacidade, competência e coragem de tomar decisões, inclusive colocar políticos corruptos na cadeia. Obrigada, vereador. Vereador Nene? Essa comissão, ela precisa buscar soluções, né, para que a nossa população não fique desassistida na saúde. Será um trabalho técnico, né, um trabalho de investigação, para a gente poder trazer respostas, né, para a população, que muitas das vezes, como disse o vereador Polaco, nos cobram e algumas das vezes a gente não tem a resposta. Por ter pouco acesso, não ter acesso a todas as documentações. Eu quero dizer o apoio essencial, né, o apoio de todos os vereadores, o apoio da administração municipal, o apoio das comissões, Conselho Fiscal, Conselho Curador da Fundação de Saúde, e principalmente, né, da comunidade, né, que esteja aí também nos apoiando nesse processo, que não vai ser fácil. A gente falando aqui parece ser tranquilo, mas até a gente colocar os pés da porta lá para dentro, não vai ser fácil. A gente sabe disso. Espero que não temos resistência, porque se não tem nada errado, não precisa ser escondido. Então, não é um processo para atacar ninguém, né? Mas é um processo para a gente cumprir o nosso papel, né, de vereador e de fiscalizar. Como disse o vereador Polaco, o dinheiro público não é brincadeira. E a gente quer acreditar que não tenha nada, né, de errado. Mas se tiver, né, os culpados terão que ser processados. Infelizmente, vai ser o papel dessa comissão. E se encontrar irregularidades, né, vamos trazer a público. E o que não estiver, que estiver legal, a gente também vai trazer a público, né, parabenizando aquele que está fazendo o seu papel. Mas vai ser uma comissão séria. Espero fazer parte, presidente, dessa comissão, né, para que a gente traga a verdade à população. Mais alguém em discussão? Vereador Tenente? Presidente, naquela reunião que nós tivemos lá no Hospital Santa Maria, perdão, lá na Fundação Hospitalar, hospital, fundação, IASE, né? Que quem manda não pode entrar para mandar, chega lá, o cara fala quem fecha sou eu, e ninguém sabe mais nem o que é lá. Acho que na comissão, vereador Nene e vereadora Ângela Dias, a gente principalmente tem que fazer valer as lágrimas daquelas pessoas que trabalham lá, ter o respeito pelas pessoas que tiveram suas pressões alteradas e, em especial, que ao final da CI a gente possa pelo menos ter dias tranquilos. Não poderia aqui deixar de enaltecer a presença lá na reunião da vice-prefeita Simone Palones. Vou de briga, nossa vice-prefeita. Não vou sair no soco nunca com você. E também modo de falar, tá? E também da secretária de saúde, a Lidiane Priori. Acho que foi muito importante a presença da prefeitura lá, representada por vocês duas. Mas queria agradecer aqui também a senhora, presidente, assim, por ter se mantido firme com a gente, por ter nos ajudado nesse processo todo, em especial no momento financeiro. Pedir desculpa que às vezes a gente até se empolga, né?
Mas a vida vai seguir e a gente precisamos fazer com que ela siga melhor, em especial para aquelas pessoas que precisam mais. Muito obrigado. Mais alguém em discussão? Só antes assim de colocar em votação, para explicar, principalmente aos alunos aqui presentes, se esse requerimento ele for aprovado aqui agora nessa votação, a presidência entra com um projeto de resolução, tá, onde a presidente que indica os vereadores que vão fazer parte dessa comissão de investigação, que são 5 representantes, 5 vereadores, e respeitando a quantidade partidária dos partidos. Hoje nós temos 2 vereadores eleitos pelo PP, 2 pelo Podemos, um do Avante, 2 do União Brasil e PSDB, e um do PSDB. Então, assim, sempre respeitando a ordem pela quantidade dos vereadores eleitos pelo partido, tá bom? Então, não havendo mais... Questão de ordem, senhora presidente. Sim, vereador Tenente. Só um instantinho. Como eu sou o primeiro signatário aí a assinar o projeto, no caso, eu sou o presidente da comissão, ok? 64, artigo 64, parágrafo 5º. Não, pode a senhora, pode a senhora fazer. Então, assim, só explicando, né? Só explicando aí esse questionamento do vereador Tenente, igual eu tinha falado antes, quem faz o pedido primeiro, né, o nome aparece primeiro nos requerimentos, nas indicações e requerimentos. Então, assim, seguindo o artigo 64. Comissões especiais são aquelas que se destinam à elaboração, apreciação de estudos de problemas municipais e à tomada de posição da Câmara em outros assuntos de reconhecida relevância, inclusive participação em congressos. Temos aqui vários artigos, mas em específico o que o vereador falou, qual que é? Em relação ao parágrafo 5º, o primeiro signatário do projeto de resolução que propôs a obrigatoriedade fará parte da comissão especial na comissão de presidente. Então, assim, nós vamos estar indicando os 5 nomes e o vereador Tenente, né, que será o presidente dessa comissão. Mais alguém em discussão? Então, coloco em votação o requerimento 06 de 2025. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 06 de 2025. Moção 003/2025. O vereador Devanir Aparecido Piton, juntamente com os vereadores abaixo assinados, em pleno gozo de seus direitos políticos, ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades, apresentam moção de repúdio ao Decreto Federal número 12.686, de 20 de outubro de 2025, que institui a chamada Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva, por representar um retrocesso inaceitável nas conquistas históricas da educação inclusiva no Brasil. Justificativa. Esse Parlamento Municipal repudia com veemência o Decreto 12.686/2025, publicado pelo Governo Federal, que desmonta políticas consolidadas de inclusão escolar e fragiliza o atendimento educacional especializado, o AEE, conquistado com décadas de luta das famílias, educadores e entidades representativas das pessoas com deficiência. O novo decreto, ao revogar o decreto número 7.611 de 2011, desconsidera avanços fundamentais e coloca em risco a estrutura de apoio que vinha garantindo o atendimento educacional especializado em todo o país. Ao fazer isso, o governo federal rompe com o princípio da continuidade das políticas públicas e impõe insegurança jurídica e administrativa aos sistemas de ensino. Além disso, a nova política transfere aos estados e municípios a responsabilidade de execução sem assegurar o suporte financeiro, técnico e humano necessário, o que poderá resultar na exclusão de milhares de estudantes, justamente aqueles que mais dependem do Estado para exercer o direito à educação. Não bastasse isso, o texto enfraquece a rede das instituições especializadas e sem fins lucrativos
que historicamente têm sido parceiras do poder público na garantia do atendimento adequado às especificidades dos alunos com deficiência, transtorno do aspecto autista e altas habilidades. O resultado prático desse decreto é simples e preocupante: menos estrutura, menos apoio, menos inclusão e mais exclusão. A educação inclusiva não se faz com discursos ou decretos genéricos, mas com compromisso, investimento, diálogo e valorização das práticas já consolidadas nas redes de ensino. Por isso, essa Câmara Municipal não pode se calar diante de um ato normativo que representa um verdadeiro ataque aos direitos conquistados, com tanto esforço por famílias, professores, instituições e pelos próprios estudantes que lutam diariamente pelo reconhecimento e igualdade. Diante do exposto, a Câmara Municipal de Eldorado manifesta publicamente seu mais veemente repúdio ao Decreto Federal 12.686 de 2025, exigindo ao Governo Federal e ao Ministério da Educação 1. A revogação imediata do referido decreto e a reabertura do diálogo com as entidades representativas da educação especial, dos professores e das pessoas com deficiência. 2. A revisão das diretrizes impostas com a recomposição dos mecanismos de apoio técnico, financeiro e pedagógico previstos no Decreto 7.611/2011. 3. O respeito integral às conquistas da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade de oportunidades. Determinamos ainda o envio de cópias dessa moção à Presidência da República, ao Ministério da Educação, às bancadas federais e estaduais de Mato Grosso do Sul, à Assembleia Legislativa, às entidades de sociedade civil que atuam na defesa da educação inclusiva, para que tome ciência e se unam em defesa do direito à educação para todos. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2025. Devanir Aparecido Piton, vereador primeiro secretário, Daiane Gomes Lacerda, vereadora presidente, Cleverson Freitas da Silva, vereador segundo secretário, Adenir Emílio Pedro, vereador, Anderson Freitas da Silva, vereador segundo secretário, Antônio Jorge dos Santos, vereador, Maria Ângela Dias, vereadora, Valdir de Souza Lopes, vereador. Coloco em discussão a moção 003 de 2025, vereador Devanir. Senhora presidente, então, assim, diante desse contexto que a senhora vem dando explicação aos alunos, também dizer que moção, né, é um posicionamento que a casa aqui, né, em consonância com os colegas, está tomando, repudiando um decreto atual. Então, temos moção de aplauso, de agradecimento, de apoio. Essa moção é uma moção de repúdio, onde a gente pede que o encaminhamento da cópia dela seja encaminhada ao Presidente da República, ao Ministério da Educação, aos nossos deputados de forma geral, para que eles tomem posicionamento. Nós não temos o poder, através da moção, de revogar jamais um decreto presidencial. Mas é o nosso posicionamento, é o posicionamento de outras câmaras, é o posicionamento dos deputados estaduais, dos federais, senadores, que de repente tomará força para que haja revogação e revejam essa atitude. O que quer dizer esse decreto? Eu comentei também na última sessão, disse que estaria fazendo a moção. Atualmente, esse decreto 12.686, ele é recente, de 20 de outubro. O governo federal ele está tirando, não vou falar o poder, mas as APAES hoje elas têm garantido por poder oferecer o ensino regular aos alunos das condições especiais. Então, eles podem optar. A inclusão já existe, o aluno hoje pode optar em estudar na escola da rede pública ou privada, é direito dele, mas as APAES, as Pestalozzi, elas também podem oferecer esse recurso. Então, acaba sendo o quê? Uma opção do pai, da família. Olha, eu entendo que lá na APAE ou na Pestalozzi, ou num centro especializado, meu filho terá mais condições de aprendizado, né? Enfim, com esse decreto, o governo federal está tirando essa possibilidade dos pais, vereador Ângelo. Então, assim, hoje é na rede pública e pronto. Aí estamos aqui, professores David, professor João Paulo, professora Rawane, sabe o que nós temos dentro de uma sala, 30, 35 alunos, imaginam essa criança lá, não que a gente não queira, isso não é uma exclusão, mas a gente sabe que acabará sendo, de repente, pelo grau, né, um retrocesso e não uma inclusão. Então, que o governo deixe esse direito aos pais de fazer essa escolha. E se o pai assim querer que seja incluído lá na escola da rede normal, nós estaremos lá prontos para acolher
né, da melhor forma, porque nós queremos isso. Infelizmente, é um posicionamento que o governo federal toma, sem ouvir as bases. As APAES, vamos falar das APAES, nós temos aqui em Eldorado hoje, fazem um trabalho muito bem feito em relação a isso, né, e deixará de poder prestar esse serviço. Tá? Então, espero que a gente possa aprovar essa moção, encaminhamos às autoridades superiores para que elas fortaleçam a defesa a essa causa aí, do governo federal rever esse decreto aí, e que venha em consonância aí com que nós estamos lá na ponta, professores de educação, e sabemos como é que isso procede, e, de repente, um prejuízo para essas crianças. Mais alguém em discussão? Coloco em votação a moção 003 de 2025. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a moção 003 de 2025. Senhora presidente, não era só, mas era o que nós tínhamos para a ordem do dia, né? Bastante coisa, né? Mas encerramos aqui a ordem do dia. Obrigada, vereador. Passamos agora para as explicações pessoais. Só explicando também aos alunos, nós temos um regimento interno, ele é um pouco antigo, mas é o que nós temos que seguir à íntegra aqui nessa Casa de Leis, e temos a lei orgânica. Então, tudo que vocês, né, estão presenciando está tudo regimental, nós temos que seguir esse regimento interno aqui nessa Casa de Leis. De acordo com o nosso regimento interno, depois do expediente, é usada a tribuna, né, a qual 2 vereadores usaram, e no nosso regimento interno tem o prazo de até 10 minutos. Agora, nós vamos às explicações pessoais, cada um, né, explica seu posicionamento aí, e tem 5 minutos. E isso é tudo de acordo com o nosso regimento. E para saber quem é o primeiro, segundo, terceiro, é feito sorteio. Então, normalmente, o primeiro vereador que chega nessa Casa de Leis, agora na segunda-feira, a Tayana, que é a nossa secretária que acompanha esse sorteio, ela que faz o sorteio normalmente com o primeiro vereador que chega aqui nessa casa. Então, por ordem de sorteio, vereadora Ângela, a senhora tem até 5 minutos. Bom dia, presidente. Em seu nome, eu cumprimento os demais vereadores e os servidores dessa casa. E um abraço aí para os nossos meninos, Joelma, que sempre está aí presente conosco. E quero, assim, também, em nome do meu neto ali, ó, João Lucas, primeira vez que vem via avó, né? Cumprimento todos os alunos e os professores que estão aqui. E um bom dia para a nossa vice-prefeita, que já participou conosco aqui. Seja bem-vinda, Gessé também, a esposa aqui do nosso amigo vereador Polaco, que sempre está aqui acompanhando, sempre presente conosco. Então, assim, eu quero deixar bem claro aqui um pouco, falar um pouco aqui sobre a nossa fundação, que está sendo uma polêmica, né? Então, a fundação, nós, assim, toda vez que ela vem, não vai fechar, e a gente corre atrás de recurso, e os recursos demoram um pouquinho, mas o recurso vem, né? Então, sempre está vindo esses recursos, mas nunca chegou como chegou dessa forma agora. Então, foi assim muito difícil, muito triste o que a gente viu acontecer nesse final de semana aqui no nosso município. E agradecer assim os meninos que estão fazendo essa comissão. Aquele que precisar de mim, estou aqui também para estar ajudando, auxiliando, porque a gente precisa saber o que realmente está acontecendo. Porque nós aqui hoje, nós estamos representando o nosso município, mas muitas vezes as pessoas não querem que a gente represente o município, entendeu? Então, assim, nós precisamos hoje de estar vendo o que está acontecendo, o que realmente está acontecendo, porque a fundação, que nem no final de semana, não vai fechar, vai fechar. Se vocês vissem a situação dos funcionários, é horrível você ver o município sofrer porque a fundação vai fechar. E você imagina os funcionários, as mães que estavam lá reclamando da situação que ia ficar sem emprego. Então, é lamentável isso, é horrível uma situação dessa no nosso município. Quero, assim, parabenizar o Gessé por o posicionamento que você teve lá, e a presidente, a vice-prefeita, não deixou a gente sozinho, a Lidiane também, nossa secretária de saúde. Então, assim, foi uma união ao todo. E quando faz essa união, a gente tem mais força, né? E nós, assim, estamos lutando, sim, estamos achando uma solução para que não feche. Nós sabemos que o repasse é pouco, nós sabemos disso,
né? Todos os vereadores aqui, a presidente, sabe que é pouco recurso. Só que também não precisa deixar para a última hora para fazer isso com a gente, com a população. Porque quem sofre somos todos nós. Aí a gente ouve assim, os vereadores não estão fazendo nada, vamos ver o que os vereadores vão fazer. Eu vou falar aqui, ó, por mim e por o vereador Devanir e a vereadora Daiane, que hoje é a nossa presidente, e a vice-prefeita Simone, e o vereador Toninho também. O quanto de emenda que nós buscamos na gestão passada. Nós buscamos muitas emendas. E as emendas que nós estamos buscando aqui não é para pagar aluguel. Nós estamos buscando essas emendas aqui é para poder atender a população. É para atender a população. Então, nós temos que ver onde que está errado isso daí. Porque nós estamos buscando, nós estamos indo atrás. Eu tenho uma filha que trabalha lá, e eu sei a dificuldade que é para ela trabalhar sem ter recurso. Eu sei. Como o vereador Tenente colocou aqui agora há pouco, desse raio-x. Um minuto, vereadora. A minha filha estava lá. Então, daí não pode atender, não pode fazer o raio-x. Como que o médico fica se o médico não tem condições de trabalho? Diz para mim. Como que o médico vai ficar diante de tudo isso? Ele não tem o que fazer, porque tem uma gestão atrás do médico. Não é o médico que vai lá na frente e fala, eu vou fazer o raio-x, eu vou fazer o exame de sangue. Não é o médico. Ele também tem o subordinado. Tem a pessoa que manda nele lá dentro. Entendeu? Então, assim, é lamentável isso que aconteceu com o João, seja a maneira que foi, mas os primeiros socorros não foi feito, né? Porque não tinha, né? E demorou muito para poder fazer os primeiros socorros, porque a família não tinha condições. E muitas outras famílias não têm condições e continuam não tendo condições. E nós, como políticos, como vereadores, como que nós vamos fazer? Tá? Então, assim, já venceu o meu tempo. Um bom dia a todos vocês. Sejam sempre bem-vindos, professores, vocês, alunos, tá? E que Deus abençoe a nossa semana. Obrigada, vereadora. Vereador Valdeir, o senhor tem até 5 minutos. Bom dia a todos os vereadores, servidores dessa casa, pessoal presente, os alunos da escola, professor e todos os outros presentes. Eu também gostaria de aqui falar, né, que como foi polêmica nessa situação da fundação, também gostaria de deixar minhas falas. Quero aqui dar os parabéns aos vereadores, principalmente você, tenente, que na reunião que foi bem intensa com o doutor Edson ali, eu até achei que ia ter que alguém ter que segurar você e o doutor Edson. Então, você está de parabéns, da explicação que você deu para ele, né, foi muito importante a sua participação ali, né, para ele entender também que as coisas não é só do jeito que ele fala, né? E ele deixou bem claro para todos nós aqui que estavam presentes que o problema dele é dinheiro. Todo mundo viu isso aí, não é outra coisa. Então, ele acha que o Deus dele é o dinheiro, acho que ele não tem acordo, aí fica deixando, né, a população à mercê dessa situação aí, sofrendo, que nem a vereadora Ângela falou, aqueles funcionários profissionais daquela fundação chorando. Presenciei lá umas par de pessoas chorando, preocupado. Teve uma lá que, no desespero, falou bastante, né? Então, isso é triste a gente ver. E, assim, eu quero deixar aqui, né, minha fala sobre esses recursos, né? Que a nossa presidente aqui, a Caquinha, se tem recurso da Câmara, junto com a prefeita, a Fabiana, aqui, vê esses olhos para a fundação. Eu sei que existe muitas coisas para ser pago, mas eu acho que, em primeiro lugar, a saúde, né? Que sem saúde a gente não vai a lugar nenhum. Muita gente sofrendo, aí às vezes perdemos vidas por causa de dinheiro, que nem o doutor Edson falou. Então, se tem recurso nessa casa, fazer uma parceria e não deixar essa fundação, toda vez o doutor Edson vir aqui com aquela fala dele, com aquela arrogância que ele tem de falar que vai fechar a fundação e deixar o nosso povo à mercê. É uma coisa muito triste. Eu sei que a fundação é dele, ele é dono ali, né, mas já falamos que ali tem falta, que nem o tenente falou, está faltando administração ali, né, está faltando gestor ali que possa tomar conta, uma pessoa ideal para ficar responsável por aquilo, não que fica um jogo de empurra. Né? Tá aí o GSEC faz a função dele muito bem feita, mas fica de jogo de empurra até hoje e ninguém sabe onde está o erro. Então, eu acho que tem que alguém lá, a comissão, né, e colocar uma pessoa para ser responsável e estar passando para a gente,
né, tudo aquilo que está realmente precisando pagar, precisando ter certo, para que a população não fique sofrendo nessa situação. A pessoa não consegue pagar os exames. A gente toma aqui como vereador, acho que todos nós, né, quase todo dia recebendo ligações, mensagens de pessoas pedindo ajuda para a saúde, porque chega lá e não é atendido. Então, acho que a saúde nossa é em primeiro lugar, é o que minha fala aqui, e obrigado a todos. Obrigada, vereador. Vereador Toninho, o senhor tem até 5 minutos. Novamente, bom dia, companheiros vereadores, pessoas presentes. Novamente, agradecer os professores e os alunos. O GC também, obrigado pela presença. A vice-prefeita Simone, as pessoas presentes. Também não poderia estar dizendo aí, o vereador Tenente, obrigado pelos seus trabalhos, tá? A dedicação, que a gente sabe que não é fácil. Aí, falar só ser vereador, né? Não é só ser vereador, esse momento que a gente está tendo aqui, de mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas, né? Às vezes 30 minutos, às vezes nem isso, né, vereador Polaco? Que a gente chega aqui, de repente a sessão acaba rápido, mas depois vão todo mundo lá para a sala da presidência para discutir sobre os projetos, discutir sobre os atendimentos, as coisas que o município precisa. Que nem vocês agora se dedicaram, vereador Polaco, a abrir essa CI, né, de investigação, para ver como é que está esse andamento, se tem coisa errada, que o vereador Nene acabou de citar. Se tiver errado, onde está errado vai ter que pagar, né, vereador Nene? Então, estão de parabéns pelo trabalho, tá? Também não poderia agradecer, vereador Nene, pelos parabéns que você me deu. Muito obrigado, eu te agradeço, tá? E lembro, vereador Nene, desde o primeiro mandato seu de vereador, antes de você ser vereador, né, você teve nessa casa, lá no ano de 2016, né, antes de você ser vereador, antes de você nem estava sendo disputar a eleição ainda, estava colocando seu nome, você esteve aqui nessa casa, conversou comigo, conversou com vários companheiros aqui naquela época, né, foi a Campo Grande antes de você disputar as eleições, então, assim, tudo estava para você ser vereador mesmo. Assim, e, novamente, sim, agradecer essas pessoas, os alunos aqui, porque o tempo nosso aqui passa, eu quero dizer a vocês, o nosso tempo passa. O meu mesmo está passando. Eu tenho 60 anos, o vereador Nene acabou de citar, meu aniversário hoje, né? 60 anos. Então, meu último mandato de vereador, se Deus quiser, eu quero ir até o final desse mandato com muito orgulho e defender com honestidade o nosso município. E que nem o vereador Nene acabou de citar, aqui na nossa frente, o vereador Nene, pode estar um futuro vereador, futuro prefeito, vice, né? Prefeita, vice. Então, assim, agradecer a vocês. Com certeza, vocês vão ser nosso representante aqui, porque o nosso tempo passa. A gente está aqui nesse momento, mas mais para frente a gente não vai estar aqui, a gente tem o nosso local onde a gente vai estar. Tá? Agradecer a todos vocês e também, mais uma vez, agradecer as pessoas que me colocaram aqui para representar o nosso município, a minha família, né, meus irmãos, minha esposa, meus filhos. Agradecer meus amigos, pessoas que se dedicaram em todas as minhas eleições, minhas campanhas, me ajudando para que eu se tornasse vereador até este momento, né? Então, só tenho que agradecer. Obrigado a todos, um ótimo dia, uma semana abençoada a todos vocês. Obrigada, vereador. Vereador Polaco, o senhor tem até 5 minutos. Presidente, bom dia a todos, todo o público presente, os que nos ouvem pela rádio, nos acompanham pelas redes sociais e, de modo especial, aos alunos e professores. Sejam bem-vindos e parabéns pela atitude. Nós não sabemos o amanhã, está nas mãos de Deus, mas quem sabe um dia algum de vocês não estarão aqui sentados no nosso lugar. Eu deixo uma palavra para vocês: não negocie princípios. Vocês nunca vão agradar a todos. Nem sempre a atitude de vocês será aquela que o colega que está sentado do seu lado quer que você tome. Mas princípios são inegociáveis. Voltando aqui à situação da fundação, como já foi dito aqui a respeito das falas, muitas vezes as pessoas falam o que quer e nos dão liberdade de falar muitas vezes o que elas não querem ouvir. E foi falado muitas coisas nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, inclusive uma fala medíocre, dessa qual o vereador Tenente citou aqui, da pessoa falando do neto dele. E teve outras pessoas que comentaram algo também.
e eu me sinto na liberdade de responder, porque foi feito numa rede social, num grupo de WhatsApp. Eu tomo a liberdade de citar. Veja bem o que a pessoa teve a liberdade, vamos usar essa palavra, de dizer. Eu acredito que esta prestação de conta é só ir na fundação. Provavelmente a prefeitura também vai ter, mas ninguém vai atrás disso. Não, só ficam com disse e me disse. E passam conversa sem saber da realidade. Mandato passado, a gente via vereadores correndo atrás de emenda para lá e para cá. Agora só Deus na causa, gente. Só vê vídeo e conversa fiada e não sai nada. Vamos por partes. Primeiro, essa pessoa está bastante informada. Inclusive foi dito aqui em vídeos pela prefeita Fabiana e também pela vice-prefeita que elas também querem saber de como está a situação da fundação. Então esse comentário de que é só ir na prefeitura já está equivocado. Na fundação já está equivocado, pois na prefeitura não tem informação sobre a fundação. E quando ela disse que é só conversa fiada, talvez ela poderia estar sentada aqui hoje, acompanhando o nosso trabalho. Aí talvez ela não iria dizer conversas medíocres igual a essa no grupo de WhatsApp. E é só vídeo e conversa fiada. A gente tem que respirar para não falar o que gostaria, né? Porque essa mesma pessoa aqui que fala esse tipo de coisa, quando são outras pessoas postando, eu não vou citar nome, ela aplaude, faz coraçãozinho, fala que linda, essa é basicamente isso. Mas para mim não é surpresa uma pessoa como essa fazer esse tipo de comentário. Até porque nós sabemos aqui, vereadores, que essa pessoa aqui ela é amiga do sistema há muito tempo. Há muito tempo ela é conhecida do sistema. Essa mesma pessoa que faz esse tipo de comentário aqui, ela é uma das pessoas que é selecionada para seletivas, se é que me entende. Então esse tipo de comentário que é feito na internet, nos grupos, em vez de ajudar, acaba dificultando o nosso trabalho. Porque nós não estamos aqui com brincadeira. E nem sempre vamos agradar a todos. Podem até me chamar de vereador do TikTok, mas nunca vão me chamar de vereador corrupto. Podem até me chamar de vereador Isa Marcondes, mas nunca vão me chamar de vereador que se beneficia do dinheiro público. Podem falar que eu faço vídeo, mais vídeos, mas nunca vão dizer que eu uso o dinheiro do povo para beneficiar amiguinhos e amiguinhas. Dinheiro que poderia estar sendo investido na nossa saúde. Dinheiro que poderia estar sendo investido na educação desses jovens. Isso nunca vão dizer. Então, quando as pessoas falam esse tipo de coisa aqui na internet, elas também nos dão liberdade de respondê-las. Gostaria muito de poder citar o seu nome, mas eu sei que você sabe de que eu estou falando de você. Mas, por pedido jurídico, não vou fazer isso. Mas vocês sabem de quem eu estou falando. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Devanir, o senhor tem até 5 minutos. Senhora presidente, usando da mesma fala dos colegas, e a gente não pode deixar de falar, realmente é essa conclusão que a gente tem. A história é antiga, a gente não consegue mais, toda vez que há uma pressãozinha, a gente vai lá, e a Câmara, que é muito parceira, através da presidente dos colegas, sempre vai lá, aporta um valor. Mas isso não resolve, né? O que, eu volto a dizer o que o vereador se posicionou, o vereador Tenente, dizendo que eu digo que é má gestão. Acaba sendo, porque todos os relatórios que vêm até essa casa, eles não são claros. Esses dias, presidente, a senhora postou no grupo um relatório lá, lembra, né? E era uma fala que estava pendente 3 meses, um determinado pagamento. Aí, quando eu questionei, lá constava que não era 3 meses, que era 1 mês. Aí a pessoa recorrigiu, dizendo, não, eu mandei errado. Então, assim, você não vê uma firmeza na organização disso daí. Tá? Então, nós não queremos jamais que a fundação feche. A prefeita, a vice-prefeita, a secretária de saúde não quer que a fundação feche. Tá? Mas o que nós precisamos é saber o que está acontecendo. Os recursos são insuficientes? Eu também concordo. Eu acho que é pouco recurso para gerenciar aquilo lá. Mas nos aponte, olha, os custos fixos são esses, nós temos esses custos aqui, então o problema está no excesso de exames, não sei, de repente, aonde seja. E nós vamos buscar fontes para resolver isso daí. Tá? Agora, os senhores me comentando, né, a fala do vereador Nene, né, na tribuna do tenente, em relação a não ter atendimento, né? Alguém comentou aqui, né? No final de semana, e até falei, o vereador tenente, foi do senhor a fala, com a secretária de saúde, e assim, o que ela falou na reunião que os senhores estavam presentes, que a partir daquele momento, já estava, né?
todos os exames laboratoriais, todos os exames de raio-x, a secretaria estaria custeando. Então, o não funcionamento da fundação, o não atendimento por falta disso daí, tá? É mera desculpa, porque a secretária falou e reafirmou para mim: Devanir, já estive em alinhamento com a doutora Débora, apenas uma questão de organização. Os exames laboratoriais, de repente, eu não consigo coletar de manhã, porque a equipe está movimentada em outros setores, mas à tarde a gente passará coletando. Os raios-x, quando solicitados, serão feitos. Se isso não estiver acontecendo dentro da fundação, gente, diante dessa CPI, nós temos que levantar, infelizmente, o nome de servidores, porque está havendo uma boicotagem, pelo que eu entendo. Isso não pode acontecer, o cidadão não deve pagar esse preço. E se a secretária não estiver atendendo, também traga para a gente essa informação que nós vamos cobrar a vice-prefeita, da secretária e do executivo, que eu acho que isso jamais vai acontecer. Tá? O que nós precisamos é chegar num acordo, no consenso, porque lá foi apontada que o fechamento seria pela não condição clínica. E diante de, no momento, a Câmara já tinha se posicionado, que estaria aportando um valor para resolver aquela questão, a secretária se posicionou, que se fosse por isso, ela já estaria se disponibilizando a atender os exames e os raios-x, então se afastou, e os medicamentos, já se afastou essa possibilidade. Então, por que não funcionar? Tem outros problemas? Tem outros problemas. Nós precisamos de mais recursos? Precisamos, mas o essencial, que é o básico, que eu concordo que os médicos precisam, que a equipe precisa para atender, está sendo dado suporte. Tá? E aqui também destacar, Gessé, o teu trabalho, parabéns, dizer a vocês que o Gessé faz um trabalho voluntário da comunidade, né, onde ele é presidente do Conselho Curador e tem essa conversa, e não é um funcionário ou outro que vai falar que a fundação vai fechar, isso é algo que parte do Conselho Curador e eu não vejo ele com essa vontade, ele só vê uma vontade de resolver e nós estamos com você para poder resolver. Falando também, presidente, quero deixar destacado aqui sobre a questão do cemitério, né? Eu vi alguns comentários nas redes sociais ali. Parabenizar você, Pezão, e toda a sua equipe, em teu nome, pela organização, vereador Polac. Eu não vejo que comentarem alguns comentários na rede social, uma desorganização, uma sujeira, eu não vi, que eu fui ao cemitério, não sei se os senhores foram até lá, e realmente tinha uma organização. Pode ser que tinha algumas folhas, porque choveu muito no dia anterior, então não tinha como reorganizar isso daí. Mas fora disso, o belo trabalho que o Pezão e a sua equipe manteve lá, espero que mantenha não só nesse período, mas em todos os períodos, né, que eles já vêm fazendo. Tá? Destacar, então, parabéns a toda a equipe. E diante da colocação de um recurso extra para a Fundação dos 200 mil, e acho que foi colocado, que era da deputada Mara, eu acho importante os colegas aí que estão alinhados com a deputada buscar esse empenho lá e apresentar, para que não chegue na data, não tenha, pelo menos o empenho que se mostre, porque até onde eu vi, a prefeitura não existe nenhum empenho, concluindo, presidente, a prefeitura não existe nenhum empenho da parte da prefeitura pendente para passar para a fundação, eu levantei essa informação, então se existe algum empenho é do Estado, o único empenho que eu vi lá é os empenhos mensais, que é repassado e foi pago 100 mil e ficou 100 mil para pagar, extra isso, essa informação do recurso da deputada, eu acho que deve ser apresentada e buscada para que caia na conta lá então. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Nene, o senhor tem até 5 minutos. Presidente, vou ser bem rápido aqui na minha fala. Acredito que os alunos estão loucos para voltar para a sala de aula e estudar. Vejo ali a Ana Clara, filha aqui do nosso servidor Claudinei. Deve estar doido para voltar para copiar a matéria, estudar. Era a sensação que eu tinha também quando eu vim aqui, ficava na janela ali. Mas, enfim, falar aqui dessa limpeza do cemitério, a qual o vereador Devanir destacou, estava aqui na minha escrita. Nas últimas semanas, eu e o vereador Valdeir fomos categoricamente, né, cobramos, né, aquela manutenção. Foi feita assim a manutenção. Se teve um lixo, alguma coisa jogada, foi após essa manutenção, como disse o vereador Devanir, um dia antes choveu muito, né, não tinha muito o que se fazer daí. Também destacar aqui, eu vi um vídeo, foi até mandado no grupo lá do Morumbi, grupo de pesca da gente, um vídeo ali na qual tem tá tendo um problema na ponte, não tá tendo um problema, tá uma vazão grande de água que teve dos últimos dias da chuva, ele levou uma terra, e eu já conversei com o responsável da GESUL, eles ficaram de vir hoje, né, com engenheiros para dar uma olhada,
para fazer o desvio daquela água. Até pedi para eles me avisarem para estar acompanhando com eles, para trazer a tranquilidade lá ao pessoal do distrito, né? Mas o problema que deu ali é só da enxurrada que tirou um pouco da terra, mas pelo vídeo que eu encaminhei ao responsável da AGESUL, não tem nenhum problema estrutural, né? Mas eles vão estar vindo analisar. Deixar aqui também a respeito da Fundação de Saúde, a minha indignação sobre tudo que houve ali, e também deixar aqui a minha solidariedade àquelas funcionárias que às vezes passam ali por um terror psicológico, vai fechar, não vai, não vai, como disse uma mãe lá, tem filho na faculdade, tem as contas para pagar, mas nós vamos lutar incansavelmente para que isso não ocorra. Deixar também a minha solidariedade à minha equipe de filmagem, que foi agredida lá naquele local. Se fosse um homem que tivesse ocorrido, a coisa não ia ficar boa naquela sala, mas deixo aqui também a minha equipe, que estava me acompanhando, fazendo o seu trabalho, a minha solidariedade pela agressão sofrida. Deixar aqui também um abraço ao Tonho Pintor, nosso patriota aqui do nosso município, pela constante presença, e também da Suelen, pela constante presença. Muito obrigado a todos, e mais uma vez aos alunos e professores, parabenizo pela atitude, e a casa, né, está aberta aí à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Tenente, o senhor tem até 5 minutos. Parabéns, vereador Toninho, certo? Não vai ficar só no parabéns, não. À noite nós vamos jantar na sua casa. Eu queria dizer aqui para vocês, contar uma historinha para vocês aqui da professora Rawane. Aí, de repente, a professora Rawane tirou a carteira de habilitação. Aí eu falei para a Rawane bem assim, vamos ali, filha. E ela falou, ali onde, pai? Não pergunta, só entra dentro do carro e vai dirigindo. E aí nós fomos para Antônio João, 310 quilômetros daqui. Aí a Rawane falava assim, ô pai, eu não entendo por que a minha mão está suando, certo? E eu olhava para ela bem trêmula, mas ali dirigindo. Queria registrar aqui, vereadores, sobre o sumiço do Andrezinho. O Andrezinho, o pai dele levou ele na rodoviária quarta-feira, 9h20 da manhã, ele pegou o ônibus, e depois disso, todos achavam que ele estava lá no acampamento em Guaíra, e ele não apareceu lá para participar, para ajudar lá no acampamento, para ser da equipe de trabalho. No dia de ontem, por volta de umas 10 horas da manhã, o pai dele me ligou perguntando se eu sabia com quem que ele iria voltar. Por volta de umas 4h30 da tarde, a minha mulher chegou e eu perguntei quem estava trazendo o Andrezinho, e aí ela disse que o Andrezinho não tinha ido lá no acampamento. Aí começa toda a tortura, onde está o Andrezinho, aí alguém viu ele em Mundo Novo, no mesmo dia viu em Guaíra, à noite viu em Mundo Novo, no outro dia, na madrugada, já viu em Guaíra, mas ontem à noite nós estávamos em Mundo Novo, procuramos o Andrezinho lá, não o encontramos, estava eu, minha esposa e o pai dele, e decidimos ir a Guaíra. E quando chegamos na ponte lá, uma pessoa que era daqui de Eldorado, que mora em Mundo Novo, me ligou e falou, olha, tenente, eu vi ele umas 5 horas ali perto daquele posto abandonado na entrada de Eldorado para Mundo Novo. Nós voltamos, demos umas voltas ali em Mundo Novo e também não o localizamos. Há cerca de 10 minutos atrás, eu conversei com o pai dele aqui por WhatsApp e não tinha localizado ainda. Certo? Aí, queria dizer também, aqui, a seguinte situação. A vereadora Ângela, nesse momento, ela não está aqui conosco, está ali, já voltou, que ela recebeu uma ligação da deputada Mara Caseiro. E o vereador Devanir estava falando da questão dos R$200 mil, do empenho nosso que estamos com a deputada Mara Caseiro, e eu espero que seja uma boa ligação e que seja sobre esse assunto.
Queria dizer a vocês também que essa questão do cemitério lá, que foi muito falado nas redes sociais, provavelmente o que aconteceu é que o cemitério estava muito limpo, estava preparado para o dia 2, mas todos sabem do quanto de pessoas que vão ao cemitério no dia de finados. E muito natural que quando vai chegando lá por 2, 3 horas, começa a se juntar sacolinhas de lixo num determinado canto lá. Acho muito infeliz a reportagem daquele jornal. Um minuto, vereador. Obrigado. Acho que quando ele disse os moradores dá um aspecto assim que é toda a população que está repudiando aquilo lá. Isso não é verdade, certo? Acho que o jornal pecou e muito sobre isso. Dizer a vocês também assim que quando fala professora Rawane aqui para mim, sabe, nossa, professora Rawane, certo? E para mim lá em casa é só a minha nenê. Obrigado, que Deus abençoe. Obrigada, vereador. Finalizando, então, essa nossa sessão, onde tentamos aí explicar aos alunos um pouquinho como é o funcionamento aqui nessa Casa de Leis. Convido vocês para ficar um pouco depois da sessão também, né, para você estar entrando em cada repartição, conhecendo os nossos funcionários, saber o compromisso, o papel de cada um aqui dentro, tá, dessa Casa de Leis. Gostaria também já de convocar uma sessão extraordinária para a CEI, para a gente estar apresentando aí o projeto de resolução, para a gente estar caminhando o mais rápido possível essa investigação. Então, marcado aí para as 10h30, às 10h30, a nossa sessão extraordinária. Aos professores, Rawane, professor João, Lucas, David, muito obrigada pela presença, que Deus abençoe vocês. Aos alunos também, espero que voltem sempre, nem tanto por causa do horário, né? Mas, enfim, essa Casa de Leis é a casa do povo, estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida, queria saber, entender como é que funciona, todos os vereadores têm autonomia para estar ajudando, respondendo, os nossos servidores também são muito capacitados, todos eles, para estar explicando como é que funciona a Casa Legislativa. Suelen sempre presente, o Tonho, a nossa vice-prefeita Simone, o presidente do Conselho Curador, Gessé, obrigada pela presença, e que Deus abençoe o nosso dia, a nossa semana, e eu declaro encerrada essa sessão.